Como é gostoso, irmãos, estar neste lugar e sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Como é gostoso. Eu estava ali no fundo, irmãos, você não sabe o quanto é gostoso sentir a presença do Espírito Santo. Enquanto os irmãos louvavam, o irmão dizia assim: louva, e louva com tranquilidade, louve e exalte com simplicidade. Jesus nos quer na nossa simplicidade, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Podemos assentar. Como é gostoso nós estarmos num lugar onde algo maior está junto de nós, onde o Espírito Santo de Deus está junto de nós, irmãos. Eu estou aqui tremendo. Enquanto nós estávamos ali, o irmão Mesquita pulando de lá, Marquinhos no meio, eu pulando de lá e vendo os irmãos adorar, irmãos. Como é gostoso. Como é gostoso. E eu creio que este poder, irmãos, ele está aqui. E este poder invade também as casas ao qual essa transmissão ela está chegando. Os irmãos, as irmãs, as pessoas que estarão assistindo, os que estão assistindo, com toda certeza, eles estão sentindo e estarão sentindo a mesma coisa que nós sentimos aqui. E nesta noite, irmãos, é uma noite onde Deus separou para mim e para você, para nós estarmos na presença dEle, para louvá-lo, para bendizer a este nome todo especial e maravilhoso, Jesus Cristo. Ele é o motivo, irmãos. Ele é o motivo porque eu e você estamos aqui nesta noite. Ele é o motivo. A palavra do Senhor, irmãos, que Deus colocou no meu coração, já faz alguns dias que eu estou meditando nesta palavra, e cada dia que passa Deus vai me dando um pouquinho mais. E como é maravilhoso quando nós nos dispomos, irmãos, para Deus. Como é gostoso quando nós nos colocamos na presença dEle e deixamos Ele falar em nossos corações. Eu gostaria de ler apenas uma parte de um versículo, e depois eu estarei aqui discorrendo na história de um homem que foi muito fiel, um homem que mostra para nós, irmãos, independente da nossa idade, um exemplo maravilhoso de fé, de perseverança, de paciência e fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de ler em Daniel, capítulo de número 10, o verso de número 11, a parte A do versículo, que diz assim: e disse-me Daniel, homem muito amado. Algumas traduções diz Daniel, homem muito desejado. Em outras traduções diz assim: Daniel, Deus te ama. E meditando nesta palavra, nesta passagem, irmãos, de Daniel, durante toda a semana, enquanto eu estava lendo
os versículos aqui, o primeiro capítulo, depois o 6º capítulo e depois o 10º capítulo. Deus foi colocando no meu coração algo aqui referente a este homem, sobre justamente, né, a fidelidade, o amor incondicional dele ao Deus ao qual ele servia. E trazendo a palavra do Senhor aqui no capítulo de número 1, nós vemos aqui um Daniel sendo levado cativo juntamente com o povo de Judá. E diz a palavra do Senhor que em um certo momento, Nabucodonosor, ele diz assim: olha, traga para mim jovens, e estes jovens eles sejam ensinados em nossa língua, que esses jovens eles sejam ensinados em tudo aquilo que nós acreditamos. Jovens perfeitos. E enquanto eu estava ali conversando com a Silvinha, eu falava para ela: olha que lindo. Em uma tradução, irmãos, na tradução King James, a palavra do Senhor, ela diz assim: olha, traga para mim jovens perfeitos. Eles não poderiam ter nenhuma imperfeição física. Jovens perfeitos. Jovens de boa aparência. Jovens inteligentes. Jovens bem instruídos. Jovens com muitas habilidades. E quando eu estava lendo esta palavra, eu comecei a lembrar de alguns jovens aqui dentro da casa de Deus. Algumas pessoas aqui com suas especialidades, com seus dons dentro de cada vocação. Vocacionados pelo Deus Todo-Poderoso. Jovens com palavras, jovens que louvam, jovens que têm oportunidades de pregar o Evangelho onde eles estão. Meditando nesta palavra, eu comecei a ver aqui muitos de vocês. E olhando aqui, irmãos, para o contexto histórico desta mensagem, esses jovens, além dessas qualidades, eles tinham que ter algo, irmãos, que não se aparecia, né, ali, vamos dizer, com essas qualidades, mas qualidades, irmãos, que não se aprende em um banco de universidade. Qualidades que não se aprende em cursos. Qualidades que não se aprende onde você se dispõe a aprender algo humano. Não. Deus, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Ele busca jovens, irmãos, que não buscam somente as qualificações humanas, mas jovens que faz como Ananias, Misael, Azarias e Daniel fez. No momento em que eles estavam sendo levados cativos, no momento em que eles estavam ali aprisionados, no momento em que eles foram apresentados ali para o eunuco, eles não esqueceram de uma coisa: que eles eram aquilo que vocês fizeram aqui, adoraram a Deus. Eles eram adoradores, eles eram adoradores do Deus vivo, eles eram adoradores do Adonai, eles eram adoradores do Yeshua, eles eram adoradores de Elohim, eles eram adoradores do Deus vivo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei.
e nem com os vinhos que eles bebiam. E diz a palavra do Senhor aqui em Daniel capítulo 1, que ele então resolve fazer o quê? Travar um desafio de 10 dias. E ele diz ali para o despenseiro: olha, faça o teste conosco. Eu falei para o eunuco não quis, ele ficou com medo. Mas faça esse teste conosco. E dentro de 10 dias você volta a nós e olha como nós estamos. Nos dê apenas vegetais e água. É difícil para um jovem pensar isso. Mas eles ali, como adoradores de Deus, eles pensaram: olha, nós não vamos nos contaminar com os manjares do rei. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que dentro dos 10 dias, acabou ali os 10 dias, veio ali então o despenseiro, e os achou mais fortes, os achou ali mais elegantes do que aqueles outros que haviam comido o manjar do rei. E uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é que eles não estavam só. Eles não foram levados para aquele lugar sozinhos. Foram outros jovens com eles. Tanto é que Daniel diz assim: olha a nós e a eles. Sabe o que isso significa para nós, irmãos? Que não importa o lugar onde nós estejamos, se nós formos adoradores, em qualquer lugar que nós estejamos, nós vamos continuar sendo adoradores, aleluia. Porque há dentro de nós uma essência, há dentro de nós a essência e o poder do Espírito Santo. Então, indiferente onde quer que nós estejamos colocando os nossos pés, nós continuaremos sendo adoradores, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lá na faculdade, adorador. Lá no trabalho, adorador. Na rua, adorador. Na família, adorador. Na prisão, adorador, como eles estavam ali, adorando a Deus, aleluia. Indiferente onde estiver, nunca perca a essência de adorador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz a palavra do Senhor que aqueles jovens, aqueles 4 jovens, eles foram presenteados por Deus, agraciados por Deus, porque Deus viu neles sinceridade. Deus viu neles, irmãos, a alegria em servir ao Deus poderoso. Foi isso que Deus viu neles. Diz a palavra do Senhor que Deus deu a eles sabedoria, inteligência, mas qualificou ainda mais a Daniel, dando a ele entendimento e conhecimento a todos os sonhos e visões. E isso faria toda a diferença no ministério desse profeta. Sabe as coisas que Deus entrega em nossa vida? Sabe as coisas que nós fazemos? Às vezes nós falamos assim: mas isso aqui, será que um dia vai dar alguma coisa? Lá na frente, fez toda a diferença na vida de Daniel. Ele foi agraciado com isso. Foi agraciado e ele teve então entendimento nas visões. Então estes jovens, quando eles foram apresentados ao rei, ao passar de 3 anos, irmãos, não se achou entre eles, não se encontrou entre eles, e nem dos magos que ali já estavam, homens qualificados, doutos, como estes 4.
Esses 4 homens, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael, tiveram seus nomes trocados. Porém, esses 4 homens e Daniel, Ananias, Azarias, Misael e Daniel, eles foram encontrados 10 vezes mais inteligentes, qualificados, capacitados em tudo aquilo que era posto na frente deles. Sabe aquela questão quando nós damos aula na escola dominical, quando vocês eram ainda adolescentes, e muitas vezes nós citávamos ali, você é capaz, porque se alguém faz, você também pode fazer. Isso vale para nós, irmãos, em toda a esfera da nossa vida. Se a outro faz, você também faz. Só que eu quero dizer para você, como esses 4 jovens, todos faziam, mas ninguém fazia como esses 4 faziam. Sabe aquele trabalho onde você foi colocado? Talvez há 10, 20, 30, 50 pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, mas ninguém sabe fazer como você. Se você se dispor a se colocar na presença de Deus e falar: Deus, dirige minha vida, Senhor, toma a minha vida em tuas mãos, Senhor. Senhor, que a essência e o poder do Espírito Santo nunca saia da minha vida. E eu tenho a certeza que todos os conhecimentos humanos, o Senhor me fará melhor do que todos. E não é, irmãos, para você bater no peito e dizer assim: eu sou melhor do que você. Não, é para que o nome do Senhor seja exaltado através de você. É para que o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida. Advogado Kaique, o melhor advogado do Brasil. Como? Ele nem formou ainda. Sabe a essência desses 4 jovens? A essência de adorador, onde quer que esteja. Continue com ela, Kaique. E você verá se não cumprirá esta palavra na tua vida. O melhor advogado do Brasil. Independente de onde nós nascemos, irmãos. Eles eram de Judá. Estava na Mesopotâmia. E agora estava entre os maiorais e entre os melhores. Mas de repente entra aqueles 4 jovens, formosos, bem vistos por todos. E quem eram eles? Aqueles que foram levados cativos. Aqueles que todos apontaram o dedo, olha, cativos. Mas não importa da onde nós saímos. O que importa é onde Deus quer nos colocar, aleluia. Isso é que importa. E importa nós estarmos na presença do Senhor sempre. Daniel, 16 anos, levado cativo, mas não perdeu a essência do adorador. Agora a palavra do Senhor, em Daniel capítulo 6, um homem, um senhor, aproximadamente, conforme diz a história, 70 anos de idade. E agora ele já ali, naquela idade de 70 anos, talvez já velho, pelo tempo, pelo trabalho, mas já passado, por alguns reis. Diz a palavra do Senhor que ele passou por 4 reinados, e aqui, pelo que tudo indica, ele estava aqui no 3º reinado. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que Daniel,
ele é colocado como príncipe por Dário. Olha só, irmãos, como é bom ser fiel a Deus. E por que Dário colocou Daniel ali como príncipe? Deus colocou Dário, melhor dizendo, colocou Daniel como príncipe, porque viu nele as mesmas qualidades que o rei precisava que aqueles jovens tivessem. Isso mostra, irmãos, que indiferente da idade que nós atingimos, a essência do adorador, ela deve permanecer dentro de nós. Daniel passou por posto ali elevados, irmãos. E diz a palavra do Senhor aqui que quando ele foi colocado como príncipe, Dário, ele colocou no seu coração assim: olha, eu vou colocar esse homem como governador. Abaixo de mim, somente ele. E diz a palavra do Senhor que os outros príncipes, os outros presidentes, sabendo disso, quis pegá-lo. Mas, sabe aquela questão da investigação? Olha, eu vou investigar este homem, e eu quero ver onde ele vai errar, onde ele vai cair. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que eles tentaram, mas eles não encontraram nada que desabonasse a Daniel naquilo que era colocado para ele fazer. Ele era fiel a tudo aquilo que era posto na mão dele. Ele não desviava, ele não saía do caminho, ele continuou no caminho. Então aqueles homens, eles disseram assim: olha, nisso nós não vamos conseguir nada. Porém, olha só, ele serve a um Deus, e dentro da religião dele, nós podemos pegá-lo. Fizeram a reunião, levaram agora até o rei, e disseram: olha, Dário, faz um edito, cria um edital aí agora, para nós, que ninguém está autorizado a adorar a nenhum Deus e a nenhum homem, senão a ti, ó Dário. E ao Dário pareceu bem aquilo, e ele então fez o edito, assinou ele e também todos os outros homens que ali estavam. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que quando Daniel ficou sabendo daquele edito, que não podia adorar a outro Deus, a não ser os deuses, né, ou ao Deus Dário, porque é assim que muitos homens, né, colocam-se como Deus. E diz a palavra do Senhor aqui, irmãos, que Daniel, sabendo disso, sabe o que ele fez? Ele foi para casa, entrou no quarto, abriu a janela que dava para Jerusalém. Sabe a essência? Sabe aquela essência que estava dentro de Daniel com 16 anos? É a mesma essência agora com 70 anos de idade. Sabe aquela essência da juventude de Daniel? Era a mesma essência que estava dentro dele. E ele foi orar. Ele foi adorar, irmãos. E aqueles homens então viram. E trouxeram ali o recado ao rei. Olha, rei, lembra do edito? Aquele que não se revoga,
aquele ao qual não se volta atrás. Sim, eu lembro. Então, Daniel, ele está adorando ao Deus dele. E diz a palavra do Senhor que Dário, irmãos, ele sentia tanto amor por Daniel, em saber que Daniel ele era tão fiel, que Dário tentou de todas as maneiras livrar a Daniel. Ele não conseguiu, porque era um edital que não se revogava. Mas Daniel, irmãos, sendo levado até a presença agora do rei, e o rei dizendo para ele: olha, Daniel, dar-se que o seu Deus, a quem tu serve, ele possa te livrar dos leões. E eles vão e jogam e lançam Daniel ali dentro daquela cova. Diz a palavra do Senhor que eles foram lá e lacraram, irmãos, com os seus anéis, cada um dos maiorais do rei, para não sair, para não ter a chance de ninguém ir lá e tirar a Daniel. É irrevogável. Mas, olha que coisa, né, irmãos? Dário diz que ele ficou a noite inteira atribulado. E no outro dia, irmãos, o rei, ele chega ali perante aquela cova, e ele chama a Daniel. Ele diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, os homens vão testificar do Deus ao qual você serve, os homens vão testificar da minha vida e da tua vida perante os homens e Deus. Eles vão testificar da minha vida e da sua vida e dizer assim: olha, sabe o teu Deus, sabe o Deus a quem você continuamente serve, sabe o Deus a quem tu continuamente fala dele aqui dentro da faculdade, aqui no trabalho, ali na rua e por todos os lugares que você vai. Dário disse a ele: será que ele tenha podido te livrar? A resposta de Daniel para o rei foi que sim, que o Deus dele não havia encontrado nada contra ele, que o Deus dele, irmãos, não havia encontrado nada que desabonasse Daniel perante o Deus Todo-Poderoso. E Daniel ainda diz mais: rei, não só ao meu Deus, mas também a ti, Deus não encontrou nada que eu desabonei a ti, ó rei. Fidelidade, irmãos, em tudo que nós fazemos. Fidelidade, não porque eu sou velho, não, fidelidade em todos os momentos da nossa vida. Jovens, sejam fiéis ao Deus que você serve. Jovem, adore a Deus por tudo que Ele está te dando e colocando na tua mão, aleluia. Louve a Deus, louve ao Senhor pelo trabalho ao qual o Senhor tem colocado você e tem te dado a oportunidade de você estar ali. As pessoas falam em sorte, eu digo é Deus. As pessoas falam é sorte, eu falo é Deus. Não é sorte em nenhum momento, é Deus, irmãos, aleluia. É Deus, irmãos, que vai te qualificar, é Deus que vai te capacitar. Você se esforça,
faz como Daniel fez. Ele se esforçou, irmãos. Ele aprendeu tudo que era para ele aprender. Ele aprendeu. Não é errado aprender, muito pelo contrário, é digno, e nós devemos aprender, mas nós devemos aprender e realmente ter sabedoria naquilo que nós estamos aprendendo. E diz a palavra do Senhor que agora o rei, ele faz um outro edito, mas é um edito que ninguém adorasse a outro Deus, senão ao Deus de Daniel, senão ao Deus de Daniel, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E diz ainda o rei, ele livra, o Deus de Daniel livra, o Deus de Daniel salva, o Deus de Daniel, ele opera sinais e maravilhas. O rei presenciou isso. Todo Judá que estava aprisionado ali presenciou isso. Todas as pessoas ali, eles viram o que Deus é capaz de fazer. Antes do rei fazer o edito, o rei mandou lançar os homens que acusaram a Daniel. Diz a palavra do Senhor que antes deles chegarem no chão, eles foram estraçalhados, eles foram dilacerados. Diz uma tradução que os ossos deles foram todos quebrados. Sabe o que é isso, irmãos? Para mostrar o poder de Deus, a proteção de Deus sobre a vida de Daniel. Tirou-se Daniel, lançou aqueles homens, e no mesmo instante, eles desapareceram, foram todos exterminados, juntamente com tudo que era deles, esposas e filhos, para mostrar o Deus ao qual Daniel servia. E quando eu olho o rei dizendo estas palavras, eu vejo aqui uma simbologia ao que Jesus é e faz. Jesus, ele livra, Jesus, ele salva, Jesus, ele opera e ele faz maravilhas. Amém, irmãos? O terceiro capítulo e último para a conclusão, Daniel capítulo 10. Quando nós entramos em Daniel capítulo 10, irmãos, nós vemos aqui um homem que tem uma visão esplendorosa, uma visão gloriosa de um ser. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que Daniel, ele fica tão perplexo com aquela imagem, que ele cai por terra. As pessoas que estavam juntamente com Daniel, eles saem correndo. Tem uma tradução que diz assim: eles correram todos e foram para as suas casas. Eles se atemorizaram, então eles foram se esconder. Porém Daniel, ele com o rosto em terra, ele começou ali a adorar. E diz aqui, irmãos, na palavra do Senhor, que enquanto aquele anjo que apareceu a Daniel, ele começou a falar com ele, há algo interessante. Tem uma tradução, irmãos, que diz assim que um ser, como o filho dos homens, se aproximou de mim e me colocou sobre os meus joelhos. E o anjo veio e falou para mim a importância de Daniel buscar a presença de Deus. Diz a palavra do Senhor que Daniel, por 24 dias, por 3 semanas, ele não comeu, ele não bebeu, ele não colocou em sua boca
nada que era prazeroso. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que enquanto ele orava, ele buscava a resposta, ele orava, e os dias iam se passando. E no 24º dia, como diz a palavra do Senhor, o anjo apareceu. E neste momento, Daniel cai por terra. E diz ainda, irmãos, algo muito interessante. O anjo falando para Daniel: olha, Daniel, desde o primeiro dia em que você se colocou a buscar a face de Deus, que você se colocou em seu coração em se humilhar na presença de Deus, Deus ouviu a sua oração. Desde o primeiro momento em que você se colocou na presença dele, ele te ouviu. E segundo a história, Daniel aqui, irmãos, já estava um pouco mais debilitado. Ele estava mais ou menos com 84 anos de idade. O senhor ainda mais velho. Mas ele se colocou ali por 24 dias a buscar Deus, a buscar o Senhor, e uma resposta. E o anjo disse: olha, sabe por que não veio a resposta no mesmo dia? Porque eu tive que guerrear, Daniel, para chegar aqui e trazer a resposta para você. Sabe aquele momento na nossa vida, irmãos, que às vezes passa anos, não dias, mas passa anos e a resposta não vem? Talvez, irmãos, a resposta já saiu, mas o diabo, ele está tentando, guerreando, lutando, para que a resposta não chegue, para que a bênção não chegue, para que a vitória não venha na tua casa. Mas esta palavra, irmãos, ela mostra para nós que se Deus mandou a vitória, independente do tempo, ela vai chegar. Ela virá, irmãos, para mim e para você. Ela vem para nós. 24 dias. A resposta saiu do céu, mas ela ainda não chegava a Daniel. As hostes celestiais da maldade lutando para que a resposta não viesse. E quando a resposta chegou, irmãos, sabe aquele livro confuso que muitos de nós às vezes têm até dificuldade em entender? Sabe as mensagens do Apocalipse? Sabe as mensagens das 70 semanas de Daniel? Sabe as mensagens de um tempo vindouro? As promessas para a nação de Israel, mas as promessas que vêm até mim e a você, são essas promessas, são essas palavras que o anjo entrega para Daniel. Se você ler aí a partir do capítulo 11, você vai ver a resposta de Deus. É uma mensagem. Olha, Daniel, é uma mensagem para você, mas não é para agora, é para daqui a muito tempo, diz algumas versões. É para daqui a muitos anos, Daniel, não é para hoje. Mas vai acontecer, Daniel, vai acontecer. E traçando aqui, irmãos, um paralelo entre esta mensagem, Daniel, nós temos ele como um exemplo, irmãos, para os nossos dias, que nós temos que ser fiéis,
nós temos que ter zelo pelos nossos trabalhos, nós temos que ter zelo pelo nosso estudo, ser o melhor. É difícil, mas nós podemos ser o melhor lá no nosso trabalho. E Daniel, ele mostra tudo isso para nós. Mas de nada adiantaria isso, irmãos, eu falar para vocês aqui sobre algo tão maravilhoso que é a história de Daniel. Fantástica, linda. Revelações e revelações para os nossos corações. Se eu não falasse de um exemplo maior, que fez tudo isso que Daniel fez, passou por tudo isso que Daniel passou, pela sinceridade, pela honestidade, pelo ensino, dedicado no trabalho. Se eu aqui não falasse do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não podia concluir esta mensagem sem falar dele. Daniel é um exemplo para nós, principalmente para os jovens, mas não há um exemplo maior do que do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, ele viveu, mas ele viveu sem pecado. Ele não pecou em momento algum. Ele não falhou. Ele nunca falhou. Jesus Cristo, irmão, ele cumpriu fielmente tudo aquilo que foi proposto pelo Pai para que ele cumprisse. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ele trouxe a salvação para o mundo. Ele trouxe a salvação para mim e para você. Você não está aqui na igreja pura e simplesmente porque você nasceu num berço evangélico como muitos. Os meus filhos nasceram. Mas eles não estão aqui tão somente por isso. Porque se eles não aceitarem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida deles, de nada adianta eles terem nascido num lar evangélico. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, irmãos. Então, em tudo isso que eu disse, gravem uma coisa: Jesus Cristo é o maior. Jesus Cristo, Ele é aquele ao qual nós devemos pegar todos os exemplos de humildade, sinceridade, fidelidade para as nossas vidas. Porque a palavra diz que Jesus Cristo, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A palavra do Senhor, irmãos, ela cumprirá cabalmente. Sabe aquela mensagem entregue a Daniel muitos anos antes de Jesus? Tudo aquilo vai se cumprir. E Jesus Cristo, Ele veio aqui na terra para ratificar aquilo tudo e dizer: é verdade, vai acontecer, vai se cumprir. Lembra do profeta Isaías? Quando Isaías disse que nasceria um filho, e esse menino seria chamado Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus se apresenta e diz: eu sou. Jesus se apresenta e diz: eu sou aquele. Então todas as palavras, irmãos, irão se cumprir. Todas as palavras se cumprirão na minha vida e na tua vida. Mas, porém,
nós não podemos perder a essência do cristianismo. Nós não podemos perder a essência do adorador. Sabe por que nós estamos aqui? E naquele momento ao qual os irmãos estavam louvando, nós pulamos, adoramos, glorificamos? Porque Jesus se faz presente em nosso meio, pela pessoa bendita do Espírito Santo que está na minha vida e na tua vida. Jesus Cristo, irmãos, Ele nos quer cada vez mais em adoração a Ele. Jesus Cristo, irmãos, Ele nos quer adorando cada vez mais a Ele. Sabe, Misael, as pessoas muitas vezes olham para nós e nos julgam. Muitas vezes nos julgam sem nos conhecer. Mas, se elas ficarem perto de nós, será que elas vão conhecer a quem realmente nós servimos? Foi fácil para aqueles homens identificar quem era o Deus de Daniel. Será que também vai ser fácil as pessoas olhar para mim e para você e identificar qual é o Deus que nós servimos? O Deus ao qual nós adoramos? Jovens, irmãos e irmãs, não perca a essência do Espírito Santo que está na vida de vocês. Jovens, ergam a cabeça de vocês e andem de cabeça erguida por esta cidade, dizendo, com o testemunho de vocês, dizendo com o jeito de vocês agir, dizendo com a forma que vocês trabalham, dizendo apenas com o olhar, sem palavras, mas dizendo quem vocês são, dizendo ao Deus que vocês servem, que vocês têm uma essência especial e que vocês as levará ou os levará para sempre. Então, indiferente, hoje vocês estão aí, tem de 12 até talvez 100 anos, pessoas que possam talvez estar ouvindo. Não perca a essência do Espírito Santo na vida de vocês. Amém?